Na última semana, a gente pôde acompanhar a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana, além da prisão de outros 2 pastores ligados a ele, que é da Igreja Assembleia de Deus. E a gente sabe o peso que essa denominação religiosa tem tido para a pré-campanha do presidente Bolsonaro, porque pastores ligados à Assembleia de Deus tem proliferado por 4 cantos das suas igrejas e dos seus fiéis que o presidente Bolsonaro é o pré-candidato deles. Eu vou trazer aqui uma informação que eu já trouxe há mais ou menos uns 3, 4 meses atrás, e agora revelado esses crimes cometidos aí por essa organização criminosa que cometia possivelmente crime de advocacia administrativa, corrupção passiva e tantos outros crimes, a gente vai entender o porquê que o Bolsonaro dava liberdade para os pastores Gilmar Santos e o Arilton Moura. E por que ele gritou ali quando falou com sua advogada por telefone que se acontecesse alguma coisa com alguém ligado a ele, ele iria destruir todo mundo. Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se ficar lá pro final você esquece. Queria pedir a você também que se puder colaborar com o nosso trabalho, seja membro do canal, é apenas R$ 7,99 por mês. Se você puder colaborar é importante para quem faz o trabalho como eu e outras pessoas aqui no YouTube que fazem o trabalho independente, então a colaboração de vocês é importante. Você pode ser membro do canal clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, você pode fazer uma doação diretamente aqui no vídeo, que tem um botãozinho novo aqui embaixo, chamado Valeu Demais ou Obrigado. Isso depende da plataforma que você acessa, você pode doar diretamente aqui no vídeo, você pode colaborar com o nosso Pix, que é esse aqui também, você pode colaborar com o Apoia-se, que é na descrição do vídeo, você pode colaborar na Pigback, você pode adquirir uma das nossas camisas na loja virtual, que o link tá também na descrição do vídeo, enfim, existem várias possibilidades que vocês podem utilizar para ajudar o nosso canal aqui. Muita gente se perguntou como é que pastores que não tinham cargo ligado ao governo federal negociavam ali envio de verbas de educação para alguns estados e cidades brasileiras. E na época que estourou esse escândalo, ainda em março, aproximadamente ali, eu fiz um vídeo falando sobre o motivo pelo qual o presidente Bolsonaro estava dando tanta liberdade para esses pastores da chamada máfia gospel, e agora eu vou trazer para vocês de novo essa informação. A gente sabe que a Assembleia de Deus é hoje no Brasil a denominação religiosa que tem ligação com o protestantismo e com a linha pentecostal do protestantismo que tem o maior número de seguidores. Segundo o censo do IBGE de 2010, existia pouco mais de 12 milhões de seguidores evangélicos, protestantes, ligados à Assembleia de Deus. Hoje, pessoas ligadas à diretoria da igreja, da denominação da igreja, na verdade, que tem várias ramificações ali, alegam que o número de seguidores, de apoiadores, de membros, de pessoas que se declaram assembleianas, como eles costumam falar, seria de cerca de 20 milhões de fiéis. Além disso, o número de cristãos protestantes no Brasil tem disparado. E por conta disso, o presidente Bolsonaro, entendendo que os pastores exercem quase que uma dominação total do seu rebanho dentro da igreja, decidiu buscar uma aproximação ainda maior e fazer cada vez mais acenos. A gente viu que ele acenou pro Edir Macedo, pro R.R. Soares, pro Silas Malafaia, que segundo o próprio aconselha o presidente Bolsonaro casualmente, chegou a dizer inclusive em uma declaração após uma fala do Flávio Bolsonaro na CPI da Covid-19 que ele vai a Brasília de vez em quando junto com outros pastores para poder conversar sobre o futuro do Brasil, sobre ministro do STF com o Bolsonaro, e na época eu até brinquei aqui, cunhei o título de máfia gospel, já que era um poder supostamente paralelo ligado a pastores que orientavam como o presidente da República deveria agir ou deixar de agir. E agora a gente vê aí a informação pública de que o pastor Milton Ribeiro, que é pastor da Igreja Presbiteriana, que foi ministro da Educação do governo Bolsonaro, tinha ali uma relação promíscua, me referindo no que diz respeito a dinheiro, verba pública, dinheiro do seu filho, dos meus sobrinhos, na parte da educação pública brasileira, onde ele entregava, de certo modo, a chave do cofre para 2 pastores, o pastor Arilton Moura e o pastor Gilmar Santos, que segundo áudios já confirmados pelo próprio ex-ministro, tinha ali uma preferência quando tinha um pedido atendido, quando tinha um pedido feito, melhor dizendo, ao ministro da Educação, porque essa teria sido uma recomendação específica do presidente Bolsonaro. E Carlito, por que o presidente Bolsonaro teria ali então dado essa carta branca para esses pastores aí que não tinham cargo público? A explicação é bem simples. Como eles são ligados à Assembleia de Deus, que hoje tem cerca de 20 milhões de fiéis, segundo membros da igreja, segundo membros dessa denominação, ele quer tentar de alguma maneira manter uma relação cada vez mais próxima para que os interesses tanto dele
quanto dos membros da igreja sejam atendidos e, em contrapartida, ele vai conseguir voto. Porque um presidente ou um político, ou seja lá o indivíduo que for, que concorra a um cargo eletivo, precisa de voto. E por conta dessa influência que o Bolsonaro tem exercido em relação aos pastores e os pastores no próprio governo Bolsonaro, a gente consegue perceber a influência dele dentro da crença religiosa protestante, tanto que em vários estados brasileiros ele tem liderado a pesquisa entre os protestantes e em especial dentro da Assembleia de Deus. Se acredita que no Brasil hoje tem cerca de 60 milhões de cristãos protestantes. Se você levar em consideração católicos e protestantes, o número de brasileiros hoje que são católicos e protestantes é de longe a maioria dos brasileiros. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, por incrível que pareça, e um dos países também que mais se tem seguidores dentro da cristandade. Dependendo da amostragem, o Brasil chega a ser o país que tem mais número de fiéis cristãos no planeta. E por conta disso, o presidente entendeu que ele tinha a máquina na mão, os pastores também percebendo o poder que eles têm de persuasão do seu público ali, do que ele chama de rebanho, eles estão trocando essa influência por dinheiro, por barra de ouro e por voto. Tanto que a gente já sabe que o presidente avisou ao ex-ministro da Educação da operação. Sabemos também que teve interferência na operação, no dia da operação, o delegado que prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro disse que ele não foi transferido para Brasília logo após a prisão, porque veio uma ordem superior que impediu esta transferência. A gente sabe também que o presidente Bolsonaro deu a carta branca pro pastor Gilmar Santos, e que visitou inclusive o Palácio do Planalto diversas vezes, tanto que o presidente chegou a colocar ali sigilo, adivinha, de 100 anos sobre essa agenda da visita dos pastores ao Palácio do Planalto, porque com certeza não tem corrupção, né? Quem não deve não teme, minha vida é um livro aberto, tudo isso Bolsonaro falava antes de se eleger presidente da República. Hoje, tanto ele quanto os filhos criminosos que ele criou utilizam todas as artimanhas e artifícios para poder se esquivar da obrigação de fazer uma coisa simples, que qualquer homem público teria de fazer, que é tornar a coisa pública, dentro da função que eles exercem, cada vez mais clara, cada vez mais pública. E isso, inclusive, é um dos princípios da gestão pública, da administração pública. Mas, enfim, o que chamou bastante atenção, além das declarações vazadas posteriormente da ligação do ministro Milton Ribeiro para a filha, da ligação da esposa para parentes, foi a ligação feita também pelo Arilton Moura para advogado, onde disse que era para tranquilizar a esposa dele, manter a menininha dele calma, que se acontecesse alguma coisa com a menininha dele, que ele iria destruir todo mundo. E a grande pergunta que a gente precisa fazer, e que a própria Polícia Federal precisa fazer, é o que ele quis dizer com esse destruir todo mundo. Era dizer, por exemplo, que existia esse esquema realmente que a gente suspeita que acontecia, que tinha uma autorização do presidente Bolsonaro para que esses dois pastores intermediassem negociações dentro do Fundo Nacional de Educação, o FNDE, para que desviasse ali o dinheiro e passasse um percentual para o presidente da República ou para pessoas ligadas ao presidente da República, que o presidente sabia de todo o esquema, que o ministro sabia de todo o esquema. O que é que ele quis dizer com destruir todo mundo? Essa, inclusive, é uma frase que a Polícia Federal precisa anotar para poder, nos interrogatórios que serão feitos aí pela autoridade responsável, questionar, indagar ele. O que é que o senhor quis dizer com essa frase aqui, né? Destruir todo mundo. Mais um ponto importante que a gente precisa trazer em relação à Assembleia de Deus é que, recentemente, teve um evento chamado Assembleia Geral Ordinária, que envolveu ali a reunião de pastores e figuras ligadas à Assembleia de Deus. E lá nesse evento, o José Wellington Bezerra, um dos líderes da Assembleia de Deus, declarou que o presidente Bolsonaro é o pré-candidato da Assembleia de Deus para a eleição de 2022. Então, vocês entenderam agora por que tinha essa carta branca, essa chave do cofre na mão de dois pastores que, em tese, não teriam poder público nenhum, já que não tem cargo público, não é eleito a nada, deveria basicamente ir lá fazer uma consulta com o Bolsonaro, como qualquer um do povo que pode marcar uma agenda com o Bolsonaro. Não vai conseguir porque ele trabalha pouco, né? Trabalha menos que o estagiário, trabalha menos de 4 horas por dia. Mas se você for um pastor da Assembleia de Deus, é bem provável que você consiga falar com ele, e é bem provável também que ele permita que você faça coleta de barra de ouro, que você faça solicitação de doações simbólicas de 100 mil reais. Tudo isso é possível desde que você seja amigo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu tô praticamente repetindo nesse vídeo aqui o que eu disse lá em março. A relação do Bolsonaro com as igrejas protestantes é basicamente um curral eleitoral. Você, meu amigo, que assim como é protestante, mas não é burro, que lê a Bíblia, que entende que esse escroto que tá aí não tem relação nenhuma com a cristandade, que não dá para associar nada do que esse bandido faz
com o que diz o Evangelho de Deus, você está sendo feito de trouxa se você é da Assembleia de Deus. Tem pastor dentro da sua igreja que está utilizando a influência que ele exerce sobre você, porque muita gente quando vai para a igreja vai fragilizada. Eu, por exemplo, já procurei mais de oportunidade de igreja em momento de tristeza, de depressão, de ansiedade, e eu fui lá buscar conforto. Tem alguns anos que eu não vou à igreja porque eu comecei a ficar meio decepcionado com a imagem que o bolsonarismo criou dentro das igrejas e o que é que alguns cristãos protestantes se tornaram. Então hoje eu sou um cristão protestante convicto da minha crença, claro, mas eu prefiro ler o que diz a Bíblia, interpretar o que a Bíblia diz e seguir dentro daquilo que eu acredito, sem ofender ninguém, sem diminuir ninguém, sem cometer crime contra ninguém, sem ser preconceituoso contra ninguém. A religiosidade serve para que a gente busque no metafísico explicação para aquilo que a gente não encontra no físico. Então jamais eu vou tentar utilizar dentro desse espaço democrático que eu construí aqui na internet a minha crença para qualquer tipo de colocação. Ah, isso aqui é o que eu penso de acordo com a minha religião. Ah, isso aqui é o que eu penso. Não, a minha religião é a religião que acredita em Deus. E eu sei que Deus é amor. Deus jamais vai querer que você odeie o próximo, porque o próximo pensa diferente de você. E outra coisa, a minha interpretação da Bíblia é de longe diferente da interpretação de alguns pastores charlatães que tem por aí, que quer, por exemplo, que os cristãos protestantes odeiem as pessoas LGBTQIA+, que quer condenar as mulheres que optam pelo aborto, que querem condenar mulheres que não sigam o padrão que a igreja considera um padrão correto. Por isso que eu disse para vocês, eu pego a minha Bíblia, leio a minha Bíblia e tiro a minha interpretação, sem ofender ninguém, sem atrapalhar a vida de ninguém, sem cometer crime de ninguém. A palavra de Deus, para mim, é algo de conforto pessoal, e não para eu sair com a Bíblia aberta aqui. Você viu esse versículo aqui, ó? Você viu isso aqui, ó? Porque tem pastor aí, por exemplo, que faz o upgrade da Bíblia daquilo que ele acha importante, mas mantém a interpretação tradicional daquilo que ele não acha interessante. Tem vários pastores aí, por exemplo, que omitem a questão do pagamento do dízimo, que eu já falei sobre isso aqui no canal. Inclusive, vocês podem até procurar aqui no canal vídeo sobre isso. Eu nem gosto muito de falar sobre a minha crença aqui no canal, para que as pessoas não imaginem que o meu conteúdo é baseado no que eu penso religiosamente. Se bem que o que eu penso religiosamente, eu vou ser bem honesto para vocês, tá? Não é muito distante do que eu penso civilmente, não. Até porque, como eu disse para vocês, o que eu busco dentro da palavra de Deus, quando eu vou ler a palavra de Deus, é um conforto pessoal que a gente não encontra no material e vai buscar no metafísico. Jamais vocês vão me ver utilizando aqui a minha crença para atacar o outro, como eu já citei aqui algumas vezes, para cometer crime contra o outro, para ser preconceituoso contra o outro. Jamais! Porque para mim, se existe realmente um ser superior, se existe realmente uma crença que alguém deseja seguir, essa crença jamais deve ser praticada para perseguir o próximo, para atacar o próximo, para odiar o próximo. Para mim isso é uma deturpação do que foi e continua sendo Jesus Cristo. Isso, claro, me referindo à crença protestante. Eu vou em todos os lugares que tem religiosidade, admiro muito a crença islâmica, leio algumas coisas inclusive do Alcorão, porque eu acho importante, apesar de o islamismo ser uma crença vista por muitos como tradicional, eles dão um papel de destaque para a mulher em vários pontos, tá? Em especial em relação ao divórcio, um livro que já falava sobre isso, coisa que a gente não vê em qualquer livro religioso. Adoro frequentar manifestações culturais e religiosas de crenças de matrizes africanas. Gosto muito de ir para a festa de terreiro no dia de comer caruru. Então, assim, eu acho que é assim que tem de ser religiosidade. Entender que, no final das contas, é tudo um grande sincretismo. Por isso que eu não tenho problema de convicção religiosa. Porque eu entendo que a minha crença não é odiar ninguém, não é perseguir ninguém, não é atacar ninguém. Tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, cabeça vazia é oficina para Bolsonaro.